Eu vou falar aqui sobre 10 fatos que a indústria da carne esconde de você. Eu vou fazer um vídeo igual a esse, vai ser o mesmo vídeo, só que eu vou colocar as imagens aqui descrevendo. Então, você está assistindo agora o vídeo que não tem imagens, o vídeo que é seguro, o vídeo que você não vai ver as imagens da exploração que eu estou descrevendo aqui. Mas se você quiser ver o vídeo com as imagens complementares, clica no link aqui embaixo, que vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo, tá bom? Ei, se você gosta do conteúdo desse canal e quer me ver fazendo mais vídeos, considere me apoiar. Entra nesse link aqui que também tá na descrição pra saber mais. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostar dele, tá bom? Obrigado. Bem, então vamos lá. A primeira prática que eu considero uma das mais cruéis, e ela é uma das mais cruéis, principalmente por causa da idade de vida desses animais, é a trituração ou sufocamento de pintinhos nos primeiros dias de vida. Na indústria dos ovos, não é interessante que eles criem pintinhos machos, porque eles não colocam ovos. Então, o que eles fazem com esses pintinhos? Eles ou sufocam eles, colocam dentro de sacos plásticos e amarram, e eles morrem sufocados. Ou eles trituram esses pintinhos, eles colocam numa esteira e ele vai passar por um triturador. Essas imagens são bem perturbadoras. Uma das imagens mais chocantes, as pessoas não conseguem nem entender por que isso acontece. E ela é muito marcante também, porque isso acontece com os ovos das galinhas que vão colocar ovos, seja nas granjas orgânicas ou seja nas granjas de gaiolas. Então, por mais que você esteja comprando, eu tô comprando esse ovo aqui de uma granja que diz aqui que é ovo caipira. Tipo, a galinha pode até estar solta, ela pode até estar pisando na grama, mas todos os irmãos machos dessa galinha morreram nos primeiros dias de vida, ou triturados ou sufocados. A segunda prática padrão também acontece muito com filhotes, que é a mutilação sem anestesia. Então essa categoria é um pouquinho mais abrangente, ela vai envolver várias espécies de animais, eu vou citar aqui cada uma delas. Então, primeiro a castração. Existem algumas maneiras diferentes de fazer castração nesses animais. Nos porcos, por exemplo, eles fazem um corte mesmo, sem anestesia, quando eles são apenas bebês, eles são muito novinhos. E muitas vezes essas mutilações são feitas na frente da mãe desse porquinho. Então, ela está sofrendo ali, vendo uma pessoa manipulando uma lâmina para cortar e mutilar o filhote dela, e ela não pode fazer absolutamente nada, porque ela está presa numa cela. A castração dos bois é um processo extremamente doloroso, né? Eu não preciso nem falar. Assim, todo homem que já jogou futebol e tomou uma bolada no saco sabe exatamente como que isso deve ser extremamente doloroso. Bem, os bois e cavalos, eles também, é muito comum que eles recebam marcações com ferro quente, ferro incandescente. Então, essa eu acho que todo mundo já sabe como é, até porque fica bem exposto na pele deles, então eles esquentam um ferro e marcam esse animal com esse ferro quente. E dá pra ver até a fumaça saindo, o animal se contorcendo, é realmente uma das coisas mais cruéis que se fazem com esses animais também. E esse método, ele é muito usado para você identificar de onde veio esse animal, de qual fazenda que ele é. Na indústria dos porcos, é comum que eles identifiquem os porcos pelo tipo de corte na orelha. Então, às vezes, você vê um corte diferente da orelha de cada porco, você sabe que ele é de fazendas diferentes ou de criadores diferentes, e cada criador tem sua sequência de cortes. Isso é feito também sem anestesia e também quando eles são filhotes. Os porcos também têm seus dentes cortados quando eles são muito novos. Eles cortam esses dentes porque em ambientes estressantes esses porcos começam a se machucar uns aos outros. Para eliminar esse tipo de problema, eles mutilam esses animais cortando os seus dentes. Isso também acontece na indústria dos ovos, mas dessa vez é com o bico das galinhas. Então eles mutilam as galinhas cortando seus bicos. E às vezes eles fazem isso algumas vezes na vida desses animais. Então fazem a primeira debicagem quando é um pintinho, fazem uma outra quando estão um pouco mais velhas as galinhas, e é sempre sem anestesia. E muitas vezes é uma lâmina quente que corta o bico, e o bico desses animais é um órgão muito sensível deles, né? Eles usam para se alimentar, eles usam para explorar os arredores, e ter isso cortado é uma das piores coisas que você pode fazer com o animal. Bem, ainda nesse tópico da mutilação, o corte do chifre das vacas é uma cena que, assim, me marcou para sempre. Eu vi ela uma vez e ficou marcada para sempre na minha cabeça. Se você tá vendo esse vídeo com as imagens, você sabe exatamente o que eu tô falando. Terrível, terrível. Bem, a terceira coisa, né, que é depois de todas essas, a terceira coisa que a indústria esconde de você são as gaiolas. Então, a maior parte dos ovos, a grande maioria dos ovos no Brasil, vem de galinhas criadas dentro de gaiolas. E elas passam a vida inteira, que às vezes não é uma vida muito longa, né, às vezes entre 1 e 2 anos, dentro de uma gaiola muito pequena. A quarta coisa seria a cela de gestação, que é basicamente a mesma coisa que a gaiola, só que para as porcas, né? A célula de gestação é onde eles mantêm as porcas que vão dar à luz aos filhotes que eventualmente se tornarão o seu bacon. E eles mantêm essas porcas durante longos períodos de tempo em um espaço muito pequeno, onde ela consegue dar tipo 2 passos para frente, 2 passos para trás. Ela não consegue se virar, ela às vezes não consegue nem deitar direito. Quando ela está numa cela de amamentação, às vezes ela não tem espaço direito para se deitar, ela não pode escolher o espaço onde ela vai se deitar, ela acaba se deitando em cima dos próprios filhotes, e essa é uma causa comum de morte de filhotes de porco, é esmagados pela própria mãe. E a quinta coisa que acontece, que a indústria esconde de você, essa é da indústria do leite e a separação dos bezerros das mães. Então isso não é muito claro para a maioria das pessoas quando compram
leite no mercado. Esse leite deveria ser para alimentar os filhotes das vacas, né? Os bebês das vacas, os bezerros. E tipo, se esses bezerros mamarem e eles tiverem acesso a esse leite, eles tomarem esse leite, você não vai poder comprar esse leite no mercado. Então, nos primeiros dias de vida, esses filhotes são separados das suas mães. Se o filhote é macho, é muito provável que ele vá ser morto em poucos dias. Se o filhote for fêmea, é possível que ela se torne uma nova vaca leiteira e vão explorar esses filhotes para a indústria do leite. Mas eles ainda podem se tornar carne de vitela. E se esses filhotes forem se tornar carne de vitela, eles vão ser criados com uma alimentação deficiente em ferro para a carne deles ficar branca e eles vão ser criados em confinamento extremo para eles não poderem se mexer muito e para a carne ficar macia, para quando você for no restaurante você não ter que ter muito trabalho cortando com uma faquinha. A sexta coisa que a indústria esconde de você, e essa ela esconde muito bem, é uma prática chamada muda forçada. Essas coisas, às vezes você fala, Vitor, você está exagerando, você está inventando. Gente, não estou exagerando, eu não estou inventando. Essas coisas vocês encontram em manual de criadouro. Você não precisa buscar isso numa fonte vegana. Você vai nas próprias indústrias, eles te dão eles criam manuais para você fazer essas práticas da forma mais rentável possível. E essa muda forçada é uma das mais bizarras que eu já vi. E ela acontece quando a galinha poedeira começa a parar de colocar os ovos na frequência que é lucrativa para o criador dessas galinhas. E aí ela começa a não ficar tão lucrativa assim. Eles usam uma estratégia que eles chamam de muda forçada, né? Mas basicamente eles tiram comida dessa galinha. E isso faz o corpo delas entender que ela está numa situação de emergência. Então meio que por uma sobrevivência da espécie ela começa a colocar mais ovos. Então imagina que uma galinha está ali na natureza e ela está numa situação de escassez. O corpo dela começa a produzir mais ovos para que isso garanta a sobrevivência da espécie, garanta que ela com certeza vá conseguir manter a espécie ali, o DNA vá para frente. Então eles simulam essa situação de escassez e deixam a galinha sem comida, ela fica às vezes dias sem comer, sem receber comida, elas começam a colocar mais ovos de novo, depois elas podem passar por essa muda forçada de novo. Tá aí uma coisa que você provavelmente nunca viu e eu nunca vi, até mesmo em muitos meios veganos, acho que as pessoas não falam muito sobre isso. E eu acho que é importante que a gente coloque luz sobre essas questões pra gente se educar mais e saber o que a gente está comprando, o que a gente está financiando, quem que a gente está patrocinando. A sétima coisa que a indústria esconde de vocês é a seleção genética. Você já parou para se perguntar por que uma galinha coloca tantos ovos? Ou por que uma vaca dá tantos litros de leite? Não é porque esses animais foram feitos assim, né? As galinhas selvagens, elas colocam uma quantidade muito menor de ovos. Hoje em dia, na indústria, elas chegam a colocar quase um ovo por dia. É comum também que os frangos cresçam numa velocidade completamente não natural, tão rápido que suas próprias pernas não aguentam o peso dos seus corpos. Às vezes essas patas deles quebram e eles não conseguem respirar direito por causa da quantidade enorme de carne mesmo que vai crescendo, de músculos que eles desenvolvem por causa da seleção genética. Os frangos crescem muito rápido por causa da seleção genética. Eles foram pegando cada vez ali, os frangos cresciam um pouquinho mais rápido, eles se cruzavam, as galinhas cresciam um pouquinho mais rápido, as vacas colocavam mais leite, cruzavam, para que se mantivesse cada vez mais, colocando mais leite. Então você já deve ter ouvido também que na indústria do leite, as vacas precisam que ordenem elas, porque senão elas sentem muita dor, isso é verdade. Mas isso só acontece porque, primeiro, o bezerro não está ali para mamar, segundo, porque elas foram selecionadas geneticamente para produzir uma quantidade tão grande de leite que mal cabe nas mamas delas. Então, bem, às vezes você vê ali as glândulas mamárias das vacas tão grandes e você fica, gente, isso não parece natural, é porque não é, porque isso foi selecionado geneticamente. Meio que da mesma forma que selecionaram os cachorros, por exemplo, para ter os, sei lá, os focinhos cada vez mais achatados, para ter as patas cada vez mais curtas, às vezes tem problemas de coluna, às vezes tem problemas de respiração, tem problemas nos olhos. Mais ou menos a mesma coisa foi feita com as vacas e frangos, só que cada um com um objetivo diferente. Então os cachorros queriam que ficasse mais bonitinho e criar raças diferentes para vender mais caro. E esses animais não, eles querem que produza mais leite, mais ovos, mais carne para eles venderem cada vez mais. A oitava coisa que a indústria esconde de você é a idade de abate desses animais. Então quando você vê um boi sendo abatido, às vezes você pensa, não, mas ele já tá adulto, né? É um boi grande e tal. Mas a verdade é que na grandíssima maioria das vezes esses animais viveram durante 1/10 da sua vida, sabe? Porque ela fica ali produzindo leite e sendo engravidada de maneira forçada durante 4, 5, 6 anos, até que ela para de colocar tanto leite. E aí eles matam a vaca. Então ela vive, às vezes, 1/4 do que ela viveria se ela morasse num santuário, se ela fosse criada com compaixão, com carinho, recebendo uma alimentação adequada. Então, como eu falei lá no comecinho do vídeo, os pintinhos são mortos com pouquíssimos dias de vida, os pintinhos machos da indústria dos ovos. Os bois são mortos com menos de 3 anos de vida, as vacas com menos da metade da expectativa de vida delas. Então, muitas vezes você está comendo animais que eram literalmente crianças, às vezes bebês, e você nem se dá conta disso. Eu vou deixar aqui um link também com uma listinha completa da idade que esses animais são abatidos na indústria, para você saber com mais detalhes como que funciona em cada espécie. A nona coisa que a indústria esconde de você é que não existe regulamentação para o abate de peixes. Ao contrário do que muita gente pensa, peixes sim sentem dor
dor, eles sim têm sofrimento. E não é porque eles não conseguem gritar que eles não sentem isso. E na indústria dos peixes, não existe uma regulamentação para como você vai matar esse peixe. Então não existe abate humanitário de peixe. E aqui eu tô colocando um monte de aspas nesse abate humanitário de peixes, porque não existe também abate humanitário, né? Não existe dessensibilização na hora de matar os peixes. Então a maioria deles acaba morrendo sufocada, porque eles saem da água, eles, né, não sei se você sabe, mas peixes não conseguem respirar aqui no oxigênio, eles precisam estar embaixo d'água. Às vezes eles também morrem por causa da despressurização. Eles estão acostumados, o corpo deles é feito para viver numa profundidade específica no fundo do mar, e quando eles sobem, eles têm uma diferença de pressão que agride o corpo deles. Isso é um sofrimento que eu não consigo nem imaginar. Talvez você consiga imaginar se alguém te puxar para, sei lá, 50, 100, 150 metros embaixo d'água. E por último, o 10º e último fato, a última coisa que a indústria esconde de você é que você não precisa participar disso, você não precisa consumir absolutamente nada de origem animal para ser saudável, para viver plenamente. Olha quanto vegano bonito aqui, vivendo bem, saudável, feliz. E sempre contam pra gente essa mentira, né, de que tipo, ah não, você vai ficar sem proteína, você vai ficar sem saúde, você não vai conseguir, sei lá, andar no dia seguinte se você parar de comer carne, sabe? Isso é a maior mentira do universo, e a indústria trabalha pesadamente para enganar a gente, para fazer a gente acreditar que a gente precisa sim desses produtos, mas tenha certeza absoluta que não precisa. Então você pode escolher não participar de absolutamente nenhuma dessas práticas, simplesmente fazendo escolhas mais conscientes, 3 vezes por dia. A não ser que você coma 6 vezes por dia, aí tem que ser 6 vezes por dia. Você comer 3 vezes por dia, só 3 vezes por dia. Todas as vezes que você for comer. Vamos deixar assim. Então é isso, gente. Obrigado por ouvir até aqui. Sigam a Bárbara Miranda, sigam a Thaís Goldcorn, sigam a Renata Scheitzer, que está ali atrás fazendo um café pra gente. E sigam outros Mamas Podcast também, dessas duas mulheres maravilhosas aqui. Beijo!